Falando de infantiloides e mortos-vivos, nós temos ele, o vídeo 2, surpresa, no colo da Paula Marisa. Essa criatura, o Nicolas Ferreira, ele nasceu numa comunidade, numa favela chamada Pai Tomás, filho de um pastor evangélico. Sabe que pastor é o cara que pasta? O nome indica pastor, tá ligado ao gado. Há pastores decentes, há pastores dignos, há pastores progressistas, ou se não progressistas ligados a causas humanitárias e tal. Eu suponho que o pastor Edésio, pai dessa criatura, não possa ser um desses, porque senão ele não teria deixado esse guri virar o que virou. Esse guri de porque é um guri de né? É um guri de E ele nasceu nessa comunidade. Essa comunidade fica na periferia de Belo Horizonte, zona de exclusão, fruto da desigualdade social, criada no dia 7 de setembro de 1962, em pleno governo João Goulart, que foi chamada de Pai Tomás, porque ali tinha um velho preto que fazia benzeduras. Alguns dizem que esse preto, na verdade, se chamava Seu Severo, mas há uma confusão e tal. Outros diziam que se chamava Tomás. Ai, meu Deus do céu. Estão me ouvindo ou eu travei de novo? Ouvindo perfeitamente. Ouvindo. Tá. que você acha Em primeiro lugar, quem pasta é o Peninha, né? Quem pasta é o Peninha, o pastor pastoreia. São coisas diferentes, né? Quem pasta são os animais que o pastor pastoreia e o Peninha, que se cair de 4 sai pastando de tão burro que ele é. E esse daí não dá para dar o benefício da dúvida. Esse é o tipo de pessoa que não daremos o benefício da dúvida aqui, porque ele já desejou a morte de pessoas, ele inclusive já foi cancelado, né? Pela própria esquerda, de tão abjeto que ele é, e aí vem falar sobre a caminhada do Nicolas, mas juntando aí esses dois vídeos que a gente assistiu no início do Fio Diário, é mais uma confirmação de que a caminhada do Nicolas foi importante e fez efeito, porque se ela não tivesse importância nenhuma, eles não iriam estar falando sobre a caminhada do Nicolas. E daí, de novo, aquela generalização sobre religião. Existem bons pastores, inclusive na igreja protestante, que eu já conheci, que são pessoas maravilhosas, são pessoas bem intencionadas e que estão agindo de acordo com aquele conhecimento que elas têm. Então a gente não é Deus para estar julgando o que vai dentro do coração das pessoas e daqui a pouco atacar todos os protestantes que fazem coisas erradas no culto por causa de um pastor que fez algo errado. Assim como a gente não pode falar que todos os padres fazem porque tem um padre que fez. É de novo aquele comentário que eu fiz, né? Existem pessoas bem intencionadas e mal intencionadas dentro de todas as igrejas, pelo menos é o que eu acredito, né? Com relação à doutrina, eu nem vou entrar. Eu acho que é alguma questãozinha. Tá bugado o StreamYard hoje, né? Pro pessoal aí, tá bem bugado. Mas assim, é um ser abjeto, né, Marco? De novo, ele fazendo vídeo e destilando tudo aquilo que ele tem dentro dele. Ele é podre por dentro, por isso que ele só aparece falando podridão. Ele fez esse vídeo na caminhada porque não teve nenhum incidente. Se tivesse algum incidente, se houvesse um atentado contra o Nicolas e se assassinassem o Nicolas, esse cara ia fazer vídeo que nem ele fez do Charlie Kirk, Pedri, comemorando a morte. Eu acho que nós temos que... Perfeito. Eu acho que a gente tem que ver o Peninha e destrinchar um pouco de o que ele realmente é e o que ele traz pra gente, né? O Peninha, na verdade, ele é um representante, talvez um dos maiores no Brasil, desse processo de desumanização do adversário político, né? Da destruição da figura, da persona do adversário político, ou seja, para ele, qualquer pessoa à direita é um animal que precisa morrer, que precisa ser destruído, que precisa ser atropelado, como ele já sugeriu em relação às próprias velhinhas da minha querida Porto Alegre Parcão, onde há as manifestações. Ou seja, tudo que o Peninha faz e fala é muito bem pensado nesse sentido. São técnicas, gente, técnicas de desumanização, ou seja, tu utilizar contra o teu adversário a ideia de que ele não pode viver, né? Ou de que se ele viver tem que ser preso, ou se ele viver tem que ser tomando algum tipo de punição severa do próprio Estado, ou de pessoas na rua.
O que o Peninha sempre sugere em relação ao Nicolas, em relação a mim, a Paula, a tu também, Marco, é que nós não merecemos viver, né? Então, todas as falas em relação a isso sempre vão permear esse ponto de partida, né? E ele faz isso, né? Já como se fosse uma marca registrada dele. Mas explica um pouquinho tudo isso que nós estamos vivendo, né? De um país que criminaliza um espectro político, e o Peninha o faz dentro dessa ideia, né, romântica da academia, ou seja, ele é um historiador, né, que tem uma espécie de lugar de fala, né, ou seja, ele desfere a desumanização com a pompa intelectual, né? Mas na verdade é um militante dos piores possíveis, né? Uma pessoa que não consegue debater em alto nível de verdade com premissas sólidas. Então ele apela para esse tipo de sentimentalismo do ódio, mas que funciona. Eu não duvido, gente, e eu sou gaúcho, estou em Porto Alegre, moro em Porto Alegre, eu não duvido que qualquer hora dessas, o Peninha, na verdade, na rua, seja confrontado pelas pessoas. Eu não sei se é exatamente isso que ele quer, mas que ele provoca, né, e que ele está procurando isso há muito tempo, me parece muito verdadeiro, assim, porque uma pessoa não pode passar impune após todos esses tipos de acusações e desumanização de pessoas comuns, né, gente? Isso causa algeriza a sociedade, causa um certo embrulho no estômago, somente ver o Peninha falar. Olha só, tirando o Peninha da nosso lanche matinal, que é triste, né? É triste ver uma sociedade que levanta esse Eduardo Bueno, que é um baita de um Zé Bosta, como um cara, como um expoente, um historiador, sabe, escritor. O cara, se tem uma coisa que é um pecado fundamental para qualquer cara que se diz cientista social ou antropólogo, é o viés de confirmação que eles não escondem. Então é tão ridículo isso, é que nem o cientista que vira e fala, eu vou provar, sei lá, o cara prova cabalmente que ele não vai seguir nenhum rito lógico, nenhum método científico. Ele vira e fala, não, eu vou fazer as coisas do meu jeito aqui. E a galera ainda põe o microfone na boca desse cara, um cara que deseja a morte do outro, a morte do próprio. E eu acredito, não sei se vocês acompanham esse meu pensamento, assim, no mundo dos homens, um cara que fala desse tom como o Peninha fala, ele tem que sustentar isso ao vivo, olho no olho das pessoas. E eu duvido muito que o Peninha seja um homem corajoso de sustentar esse tipo de posição, no mínimo ácida, na frente de verdadeiros homens. E isso, para mim, é que não pode perdurar. Ou seja, a gente tem uma série de bundamoles de internet, né, que tem aí, de certa forma, uma proeminência nas redes e no mundo real fogem que nem menininhas.